Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ler um livro. Que livro é esse? Catequese Ortodoxa por São Filareto Drozdov. Opa, aqui está. Eu adquiri ele na Paróquia Ortodoxa Russa, Proteção da Mãe de Deus em Niterói, Rio de Janeiro. E esse livro foi muito útil para mim. Uma informação que tem nele, na própria contracapa, já me impactou muito. Porque aqui é onde eu aprendi a rezar o símbolo da fé, ou conhecido como credo. Que é aquela oração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, por aí adiante. Isso foi um marco na minha vida espiritual, porque pela primeira vez eu consegui recitar, sem precisar ler o símbolo da fé, e esse livro me ajudou. Entre muitas coisas, esse livro ensina como interpretar aquele sermão de Jesus Cristo, onde ele faz promessas para as pessoas, também chamadas as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças são as seguintes: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, quando vos insultarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa. No total são 9 beatitudes. E os evangélicos e outras denominações têm outras diferentes interpretações. E São Filareto Drozdov vai nos ajudar a entender isso de uma perspectiva ortodoxa, conforme a tradição da igreja. A primeira promessa, ela é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito, ela pouco tem a ver com a pobreza material. A pobreza de espírito é uma consciência, insignificância e indignidade de misericórdia da parte de Deus. Portanto, um chamado à humilhação. Você ser pobre de espírito é você entender que você precisa de Deus. E você, portanto, tem que se humilhar diante dele. Entender que nada que você possui aqui na terra é seu. E você também tão pouco merece essas coisas, mesmo que elas sejam boas. Os monges, por sua vez, eles se utilizam da autoimposição de pobreza material para alcançar o cumprimento da pobreza de espírito. Isso é como uma ferramenta, não pré-requisito, porque a condição material pouco tem a ver com a pobreza de espírito. Você pode ter muito dinheiro, mas entender que nada daquilo te pertence, você tampouco merece aquilo. E o que você tem que empenhar para cumprir os próximos mandamentos, ou os próximos requisitos das beatitudes. Bom, segunda beatitude: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar, existe uma razão para se chorar. E a razão para se chorar aqui não é exatamente você chorar por qualquer coisa, mas é chorar por não conseguir servir a Deus da forma que Ele merece, ou que nós deveríamos servi-lo. Ou seja, entender que nós merecemos a cólera, a ira divina. Então, nós seremos consolados se nós chorarmos, porque a consolação é perdão de pecados e o apaziguamento da nossa alma através do perdão desses pecados. Como é que se perdoa pecados? Confessando. Confessando. Não só para Deus. Você tem um padre para confessar, você deve confessar para ele. Tá bom? O padre, como está escrito na Bíblia, tem poder de perdão de pecados. Tá bom? Então, terceira promessa, ou bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, os mansos são pessoas que eles não alimentam a raiva, a ira ou a cólera de ninguém. Então, nós não devemos irritar os outros, garantir que os outros não se irritem conosco, e também devemos não nos irritar com os próximos e nem contra Deus. É contraindicado criticar pessoas enquanto você é católico ortodoxo. É indicado você amá-las, orientá-las, oferecer uma mão, mas não criticar. É uma atitude destrutiva. É a orientação que nós aceitemos
com serenidade os acontecimentos que são contrários à nossa vontade. Então, se nós estamos com razão em alguma questão e nós criticamos o outro, nós perdemos a oportunidade de amá-lo e mostrar o quão importante ele é mesmo que ele esteja errado. E guardar o nosso julgamento para nós próprios. E, pelo contrário, virar o nosso julgamento que nós fazemos das pessoas dentro da nossa mente contra nós próprios. Porque pior do que ele, com certeza sou eu. É assim que um ortodoxo pensa, é assim que um cristão deveria pensar. Então, a promessa é herdar a terra. Bom, a cristandade pregou isso por milênios e ela herdou a terra. A maior parte do mundo é cristã. No sentido particular, se você for manso, você vai receber a terra dos viventes, na expressão de Davi, nos Salmos, que lá você vive e não morre. Portanto, é receber a beatitude eterna, que é a salvação da sua alma. Bom, quarta promessa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bom, ter fome e sede de justiça é você fazer o bem, dar a cada qual que lhe é de direito, e não se prevalecer das suas boas obras, e se estimar indigno das boas coisas que acontecem para você, se chamar um pecador e culpável diante de Deus, mesmo que você cumpra boas obras. E ser saciado significa você apaziguar a sua própria alma através do perdão dos seus pecados. Ou seja, buscar o perdão do seu pecado para com Deus através de um padre, e então receber o apaziguamento da sua alma. E isso é o que te dá forças para que você tenha as condições de realizar o bem. Então, nós aqui na Terra estaremos sempre em uma condição insaciável dessa justiça, somente a ser saciada no reino de Deus, na vida eterna. E também diz também Davi diz: eu serei satisfeito quando me apresentar a tua glória. Quinta promessa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esta quinta promessa, ela tem uma lista de tarefas que nós temos que realizar um para com os outros. Primeiro, bens físicos e depois bens morais. Primeiro, os bens físicos que nós temos que fazer com os outros para sermos pessoas misericordiosas. Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Depois, dar de beber a quem tem sede. Dar vestimentas para quem está nu, ou roupas para quem não tem roupa. Quarto, visitar os que estão detentos na prisão. 5, visitar os doentes, prestar serviço aos doentes, ajudar os doentes a se tratarem, ou para que se preparem para a morte de uma maneira cristã. Sexto, receber os peregrinos ou os viajantes e albergá-los, para que eles não durmam na rua, aqueles que estão viajando. E sétimo, enterrar aqueles que morreram na aflição. Depois, nós temos as obras morais. As obras morais são, primeiro, desviar o pecador do seu mau caminho. Segundo, ensinar a verdade e o bem àquele que os ignora. Pois, dar a seu tempo um bom conselho ao próximo que se encontra em uma situação delicada ou em um perigo que ele ignora. Quarto, orar pelo próximo, ou pedir a intercessão dos santos pelo próximo. Quinto, consolar quem está triste. Sexto, não revidar o mal que nos fazem. E sétimo, perdoar aqueles que nos ofenderam. A recompensa para quem cumpre essas tarefas, ou se esforça para cumprir essas tarefas na sua vida, nada mais nada menos é do que receber a misericórdia no dia do julgamento de Deus, no dia do último juízo. Nós todos estaremos um dia, eu, você, o padre, o bispo, pessoas de todas as outras religiões, todos nós estaremos no tribunal de Cristo. Aqueles que são heterodoxos, todos eles. E cada um de nós vai ter que responder pelos seus pecados. Mas quem é misericordioso, exerce misericórdia para com os outros, receberá neste dia uma misericórdia divina e o aplacamento dos custos dos seus pecados, da gravidade dos seus pecados. Portanto, o seu perdão, portanto, receber a vida eterna. Sexta promessa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O puro de coração é quase que um recebedor de uma dádiva, porque a pureza de coração, ela requer cuidar do que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos
e cuidar do que sai pela boca. Também é cuidar do que acontece dentro da sua imaginação. Há pensamentos que são malignos, que são obsessões demoníacas, são demônios que tentam você para que você pense bobagem. E isso tem que ser trabalhado, pedir a intercessão dos santos, pedir a Deus, conversar com o seu padre para que esse negócio pare, para que você seja puro de coração. E essas coisas que, se você não controla o que você olha, o que você escuta e o que você fala, você pode se tornar uma pessoa impura, ter um coração impuro. O problema é que quem é impuro e tem coração impuro não pode ver a Deus. Mas, por sua vez, quem é puro e se abstém da sua contaminação nos seus sentidos e no seu coração, ganha um olho saudável que pode ver a Deus. E claro, a promessa de ver a Deus é ir para o céu e viver com Deus e nunca se separar dele. É a beatitude eterna. Sétima promessa. Bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos de Deus. O obreiro da paz, ou o pacificador, é aquele que procura ter bons relacionamentos, boas relações com todos. Ele resolve ocasiões de disputa e evita, não deixa que as situações de disputa em potencial cresçam. Portanto, mesmo que você tenha razão, mesmo que a razão esteja do seu lado, e mesmo que a outra pessoa esteja errada, é se esforçar para que nós imitemos Jesus Cristo, porque ele desceu dos céus com o objetivo de reconciliar o homem com Deus, ou seja, aplacar uma disputa. Foi isso que o Cristo veio fazer. Ele sofreu para aplacar a ira de Deus, para aplacar essa disputa entre Deus e o homem e reconciliar o homem com Deus. Quem é pacificador tem a recompensa de ser chamado filho de Deus, ou seja, parecer com o próprio Cristo. E, portanto, ser merecedor da beatitude eterna, a salvação da sua alma. Número 8. Oitava beatitude. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem, quem deseja ser feliz com Deus tem que estar pronto para sofrer perseguição por causa da verdade. Essa oitava beatitude, ela tem a ver com o amor à verdade. Amar aquilo que é verdadeiro e aborrecer aquilo que é falso. Estar passível de sofrer perseguição pelos agentes da mentira e da maldade. Faz parte da busca pela verdade sofrer perseguição por aqueles que favorecem e se prevalecem da mentira e também do mal contra outras pessoas. Receber o mal dessas pessoas e ser alvo dessas pessoas malignas, maledicentes e das pessoas que desejam o mal para as outras. A recompensa para essa beatitude é receber o reino dos céus. Portanto, pregar a verdade, ouvir a verdade, aceitar a verdade e combater a mentira faz parte do amor à verdade e faz parte da busca pelo reino dos céus para que ele seja nosso. Esse canal, A Voz da Ortodoxia, é, sobretudo, como um cumprimento da minha parte da oitava beatitude. É para isso que eu o criei, por amor à verdade e pelo meu sentimento de dívida para com quem pode estar me ouvindo, para que eu os ajude a eventualmente saciar sua sede de justiça e ajudá-los a encontrar o que eu encontrei, que é a Igreja Católica Ortodoxa, na qual eu estou com a minha alma saciada, graças a Deus. Número 9. Bem-aventurados sereis vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa. Bom, essa nona promessa é um chamado de Jesus Cristo para o martírio, essencialmente. Então, aquele que ama Jesus Cristo e protege o nome de Jesus Cristo, protege o nome da igreja, e por nada deixa o amor ao Cristo, e defende o nome do Cristo, o nome dos santos, o nome defende a nossa doutrina, defende o estilo de vida do cristão, ele é passível de calúnia, ele é passível de acusação, ele é passível de falsas acusações, de prisões, de torturas e também passível de morte, que é o martírio. Portanto, nós não devemos trair o Jesus Cristo, nós não devemos trair a igreja, nós não devemos trair o Espírito Santo, nós não devemos trair o próprio Deus Pai.
nós devemos ser fiéis, firmes, pregar a verdade, afirmar a verdade, não nos desviar para a mentira, não cair em amor próprio, mas fazer tudo por amor a Deus, por amor à verdade, por amor à igreja. Portanto, a recompensa para quem cumpre essa beatitude é a vida eterna. Portanto, aqui está, Catequese Ortodoxa. Nós vamos ler mais. Mas, vejam, em resumo, o que São Filareto Drozdov fala para nós sobre as beatitudes é o seguinte: viver em função do bem do próximo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, apaziguar os conflitos, abrir mão da avareza, do amor à riqueza, abrir mão da vaidade, da luxúria, abrir mão da imoralidade sexual, tomar cuidado com o que entra nos nossos olhos, no nosso ouvido, que sai da nossa boca, lutar com todo fervor pela verdade, que é a verdade do Cristo ressurreto, e a favor da igreja. E, por último, não se preocupar, porque a recompensa daqueles que são perseguidos por fazê-lo é a vida eterna. Então, pela intercessão de São Basílio de Cesareia, finalizamos mais essa transmissão. Peço que ele também peça a Deus por todos vocês que estão aqui me assistindo, para que vocês estejam em paz, que vocês encontrem a Igreja Católica Ortodoxa, porque a ortodoxia é a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Bom, fiquem todos com Deus. Excelente dia.